Já vai Obrigado. começar aqui. Ok, já tá? Tá ok. Então, obrigado, Robson. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer aí a presença do pessoal neste lançamento, né, de uma obra que eu organizei junto com o amigo Vicente Figueiredo sobre o seriado britânico Black Mirror, né? O nome é Black Mirror, Distopias de um Futuro Presente. Quero agradecer, né, a colaboração de todos que participaram desse projeto junto comigo, que levou 4 anos para sair do papel e finalmente foi publicado, bem a estilo Black Mirror, durante uma pandemia, né? E também vamos ter que fazer o lançamento virtual, né? Bem também estilo do seriado, em virtude do contexto sanitário, né, que estamos vivendo, mas espero que assim, tão logo que essa fase passe, que a gente possa fazer um encontro presencial aí com a maior parte dos autores que puderam contribuir para a coletânea. Eu também quero divulgar que eu e o professor Robson, se tu quiser colocar o link aí depois no chat, Robson, Vamos estamos lá. organizando um ciclo de debates, um ciclo de estudos sobre um diálogo entre direito, violência e arte a partir do seriado do Black Mirror, e a gente convidou alguns participantes da obra para relatarem, para falarem sobre os seus artigos, sobre os textos que eles acabaram legendando, escrevendo, dando a sua interpretação. Então fica o convite para que vocês participem. Ele começa semana que vem já, Robson? Acho que é semana que vem. Isso, dia 10. Isso, semana que vem. Ele vai ocorrer pela manhã, das 10h30 às 11h30 da manhã. É um evento gratuito que vale 4 horas de atividade complementar. Então fica o convite registrado a todos vocês, né? O livro é esse, para quem não conhece, né? Sei que fica meio difícil de visualizar, mas ele foi publicado pela editora Tirã. Quem tiver interesse em adquirir a obra depois, basta me mandar um direct, entre em contato, tá, comigo, que a gente pode ver essa questão. Tá? No mais, eu quero agradecer a presença do professor Robson, a presença aí do pessoal do Desencarcerando, do GEC, meus alunos, ex-alunos, e também a presença de alguns dos autores que estão conosco, como o Bernardo, como a Marion, como a professora Sara também. Tá? Então, a ideia aqui é que eu fale rapidamente sobre qual foi a proposta do livro, e eu vou passar a palavra para alguns dos autores fazerem uma pequena explicação, uma pequena intervenção sobre o seu episódio. Tá? E a nossa ideia, de fato, foi criar uma coletânea de artigos a partir das temporadas do Black Mirror. Uh, a gente não fez todas as temporadas, tá? A última temporada deixamos de fora, por um motivo que eu julgo bem justificado. A última temporada foi uma bosta, né? Eu achei muito ruim em comparação com as demais, e ficou de fora. E também o filme também ficou de fora, muito embora eu tenha gostado do filme, algumas pessoas não gostaram, eu gostei. Tá? Mas até a 4ª temporada temos artigos de cada episódio, incluindo o especial de Natal. Tá? Então a ideia é que cada autor escrevesse sobre um episódio, e tivemos todos os autores escrevendo sobre um episódio, e temos um corpo multidisciplinar aqui de autores, pessoas da história, do design, da computação, do direito, da filosofia, da sociologia. Tá? Tem gente de tudo que é área legendando, interpretando os episódios. Tá? Então, a gente teve aqui na obra uma introdução, que foi uma entrevista que eu realizei com o professor Augusto Jobim do Amaral, porque esta ideia de lançar o curso, ela surge, né, concomitante a um curso de extensão que o professor Augusto Jobim fez no seu grupo de estudos, grupo de pesquisa sobre pensamento político criminológico, que eles debateram naquele ano o seriado Black Mirror,
e ele abre, né, a obra com essa entrevista, e depois temos diversos artigos da primeira temporada, da segunda temporada, especial de Natal, terceira e quarta temporada. No final, temos, né, uma conclusão com o outro organizador da obra, que é o Vicente, que faz, né, um fechamento desse projeto. Então, pessoal, a estrutura do trabalho é mais ou menos essa, tá? Eu acabei falando um pouco sobre o primeiro episódio, que é o episódio do porco, né? Que é emblemático, mas eu vou deixar para falar um pouco depois. Eu quero, né, passar aí direto a palavra e agradecer, já que a Sara está envolvida nas atividades dos GTs aí, já está, né, acostumada. Vamos seguir aí o ritmo. Não sei se a Sara está por aí. Se a Sara puder abrir o microfone e começar a sua explanação, eu agradeceria muito. Oi, pessoal. Boa tarde, quase boa noite, né? Primeiramente, quero parabenizar. Bruno, tomei um susto, porque eu achei que eu seria a última, já que eu estou na última temporada no livro, né? Então eu achei que ia nessa ordem, mas tudo bem, eu acho que é bom reverter, né? Acho que a proposta do livro do Black Mirror também é essa, né? Reversões. Então, primeiramente, quero parabenizar o professor, colega e grande amigo Bruno Rigon e o amigo também Vicente Figueiredo pela organização da obra, e também aos demais autores que contribuíram para esse livro, né? Eu já recebi os meus, na verdade, então estou iniciando a leitura dos demais textos, mas hoje aqui para trocar um pouco com vocês uma ideia sobre o texto que eu escrevi. Deixa eu até abrir ele, né, para me inspirar, né, Bruno, nessa minha fala, que eu estou aqui com o livro. E também agradecer, então, ao convite do professor Bruno para escrever e para participar hoje com vocês com algumas reflexões. Acho que eu concordo contigo, Bruno, que não teria um momento e não teria outra forma de lançar o livro Black Mirror, né? Mesmo se não estivéssemos no momento pandêmico, seria relevante a gente discutir online esse livro que reflete tanto sobre o mundo online, sobre o mundo virtual. Muita gente, quando vê o nome da série, eu acho que vocês explicam isso bem no início do livro, né? Muita gente, quando vê o nome da série Black Mirror, pensa na tradução espelho preto, espelho negro, enfim, e acha que tem alguma coisa a ver com outros pontos sobre imagem, enfim, e na verdade ele vai abordar todos os temas a partir de uma questão tecnológica, que eu acho que a gente, quando surgiu o seriado, não poderia prever que a gente teria o ano de 2020 como o ano mais tecnológico de todos, né, em que todos os tipos de vínculo, de contato, de imagem, enfim, tudo que a gente puder imaginar seria primariamente virtual. E, além disso, né, da necessidade de se adaptar ao virtual. Então, eu acho que, por mais existentes que fomos, uns mais, uns menos, o virtual, ele veio para ficar, e ele veio de forma relativamente devagar até, de repente, vir rápido e não termos muita chance de nos adaptar, né, devagar. Então, acho que o livro também vai acabar sendo ainda mais relevante e interessante nesse momento, né, Bruno, para refletir sobre a nossa mudança do mundo real para o mundo virtual. E para falar um pouco do meu texto, pessoal, ele é sobre isso, tá? Ele é um texto... Eu sou psicóloga, então, para quem não me conhece, eu não sou jurista, sou psicóloga, realizo doutorado em ciências criminais na PUC, tenho aqui 2 colegas hoje, o Bruno e a Marion, né? Nós em vias de conclusão, espero, né? Cada vez quando se fala isso já deixa a gente um pouco tenso, né? Esse é um tópico delicado, nunca perguntem para um doutorando em fins de conclusão da tese como está a tese, né? Esse é o tipo de conversa que a gente não tem, tá? Pergunta tudo, pergunta como é que vai a alimentação, o esporte, só não pergunta da tese.
Mas, enfim, então ainda bem que o convite do Bruno veio não em últimos meses de tese, porque senão o Bruno não daria, seria preciso recusar. Mas, enfim, então, produzo texto no contexto do doutorado em Ciências Criminais, sendo psicóloga, mas me dedico a estudar a área das Ciências Criminais e da Psicologia no contexto jurídico criminal, então essa é a minha atuação. E a minha tese, ela é toda construída a partir de uma ideia de teorias psicanalíticas da criminalidade, então, para refletir sobre questões do crime e, no caso da minha tese, dogmática jurídico-penal a partir da psicanálise, né, que é uma teoria da psicologia. A gente pode falar dentro da psicologia, tem essa discussão se não seria mais filosofia, então eu nem quero entrar nessa discussão aqui, não cabe, né, essa é breve explanação, mas acho que cabe comentar com vocês que é isso, a psicanálise, ela pode ser compreendida como uma lente, como uma forma de perceber o sujeito e o mundo, na realidade, né, e as relações e as dinâmicas psíquicas. Então, é a partir dela que eu fiz também a leitura do capítulo, do episódio, a convite do Bruno. Então, o episódio que eu fiz análise é o primeiro episódio da 4ª temporada, que é considerado por muitos o melhor da 4ª temporada. Para os que viram, né, é o episódio USS Callister, que tem uma pegadinha, assim, digamos, puxando, né, para a ideia do Star Trek. Então, ele é uma paródia do Star Trek, digamos assim. Não é um universo que eu conheço, devem ter aqui fãs, né, de Star Trek e outras séries do tipo, mas eu achei um episódio muito interessante em função de que ele nos remete muito às questões egóicas do mundo real e do mundo virtual, ou seja, reflexões que a maioria de nós já fez, que é o quanto o nós, o eu da realidade é o mesmo eu, o mesmo nós do mundo virtual. O quanto o modo como eu me coloco no mundo virtual é o mesmo modo que eu me coloco na minha vida, né? E talvez muitos de vocês já tenham feito essas reflexões, né? Por exemplo, a Sara do Facebook, a Sara do Instagram, a Sara do LinkedIn, a Sara do WhatsApp, é a mesma Sara do doutorado, é a mesma Sara, né, como professora, é a mesma Sara como psicóloga, é a mesma Sara como filha, como amiga. Então, são reflexões, né, que eu acho que a gente se faz para ver como a gente se põe na rede e como a gente realmente se constitui, né? Definitivamente, Marion, não tenho dúvida, né? Pós-vinho é uma Sara bem diferente, os colegas do doutorado não deixam mentir. E do virtual pós-vinho é um risco, né? Aí é um perigo. Mas, enfim, verdade, concordo. E é isso, né, pessoal? Eu acho que o meu texto ele vai refletir sobre a questão, e aí, puxando para todos nós, sobre a questão do nosso ego do mundo real, aqui chamo de mundo real, mas não sei mais se a gente pode chamar o virtual como não real, né? Ele é real também. Mas o virtual nos permite um deslocar da realidade, ele nos permite ir além da nossa realidade. E aí a minha reflexão vai nesse sentido, não vou entrar na história, né, Bruno, acho que não vale a pena contar o episódio, até para não dar spoiler, mas deixar as reflexões em termos desse ego nosso, da nossa constituição psíquica, de como a gente é dentro da nossa realidade e as possibilidades que a gente tem no nosso ego, do nosso ego virtual no mundo virtual. E aí, no episódio, né, que eu me propus analisar do seriado Black Mirror, isso ocorre, né? O sujeito do mundo real, ele é muito diferente do sujeito do mundo virtual, mas, ao mesmo tempo, é ele mesmo. Não deixa de ser a base da constituição psíquica. Contudo, no mundo virtual, ele consegue, né, não sei se a palavra é trabalhar, mas ele consegue dispor de características que ele não consegue no mundo real, porque ele domina o mundo virtual. No mundo virtual, ele tem um controle, ele criou esse mundo virtual e ele tem um controle. E aí eu vou discutir no texto, por exemplo, esse sujeito do mundo real, ele é um sujeito passivo, ele é um sujeito que demonstra traços masoquistas, porque ele se põe em situações de se deixar sofrer. E no mundo virtual, ele se torna um sujeito sádico, ou seja, o oposto do masoquismo, né? A partir da psicanálise, vejam bem, eu estou trabalhando a partir da psicanálise da ideia de sadismo e masoquismo na teoria de Freud.
E no mundo virtual, então, ele se põe como um sádico, né? Ele se põe nessa vertente não mais autoagressiva, mas heteroagressiva, e desconta, enfim, toda a sua pulsão agressiva, toda a sua frustração, né, nessas pessoas que fazem parte da sua vida real e que o agridem, a gente pode dizer de um certo modo, né, mesmo quando numa agressão passivo-agressiva, que a gente chama, e então transpõe isso no mundo virtual como um ser sádico que agride esses mesmos pares, né, e aí eu vou fazer toda uma discussão de como se constitui, a partir da teoria psicanalítica freudiana, esse entendimento de alter ego, que é um conceito pouco discutido na psicanálise, ainda um conceito bastante incipiente, a gente pode dizer, mas que vai trabalhar na ideia de um outro sujeito, que sou eu, né, não deixa de ser eu, mas é um outro, né, a partir da minha constituição, em que a gente, né, pode ter, a gente tem até essa questão do alter ego, assim, em amigos, em figuras de admiração, em ídolos, mas que aqui a gente pode pensar num alter ego virtual, que é esse outro, que né, que é constituído de mim, mas que eu consigo me constituir de outro modo, porque eu tenho uma outra realidade. Tá? Então vai ser feita essa discussão a partir da teoria psicanalítica. Para os que conhecem pouco psicanálise, eu creio que eu tentei, pelo menos, né, fazer um texto bastante elucidativo dos conceitos, e nisso eu pude contar com a vistoria do Bruno, né, para realmente me pontuar se isso ficou claro, porque muitos leitores não conhecem, não têm uma leitura de psicanálise, então tentei me fazer no texto o mais clara possível para introduzir alguns dos conceitos principais e discutir essas questões que eu acho que são mais atuais que nunca, né? Acho que quando propus o texto, não imaginava que seria tão atual e a gente está tão discutindo isso nesse momento. Acho que é isso, né, Bruno? Não sei se é essa a ideia, se ficou claro, tu conheces o texto, então se tu acha que tem mais algum ponto que seria relevante de trazer. É isso, Sara. Muito obrigado. Foi excelente a exposição. E, de fato, para quem, né, não tem um conhecimento aprofundado de psicanálise, a Sara trabalha de forma bem didática no artigo, com algumas concepções, né, da teoria psicanalítica, que acho que vale a pena, né, para dar uma incrementada aí no seu arcabouço teórico, no seu referencial teórico. Vale muito a pena a leitura aí do artigo da Sara, é um dos meus prediletos. Né? Muito obrigado, Sara. Acho eu aí que eu vejo presente, né? Eu mandei uma mensagem para Marion para ver se ele vai querer falar ou não, que é o André Peixoto, que escreveu um artigo junto com a Marion sobre um episódio de extrema relevância dentro do contexto do seriado, né? Não sei se o André está aí, se ele está disponível para fazer alguma fala. Olá, tô por aqui. Olá, André. Então, fica bem à vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela tua contribuição. Também teu texto é um dos meus textos prediletos. Né? A Marion escreve muito bem e tu veio, né, a complementar. Eu sei que ela está aí agora com uma mão escrevendo a tese e a outra terminando um prazo, mas no fundo ela está pensando na próxima crônica, né? Mas então eu agradeço, né, pela tua participação na obra e também por estar aqui conosco compartilhando aí um pouco sobre as reflexões que vocês fizeram no livro. A palavra é tua. Muito obrigado, Bruno. Olha, também já desde logo agradecendo pelo convite, né, pela organização do livro. Foi realmente muito satisfatório, muito bacana ter participado desse projeto. Na verdade, a autora é a Marion, né? Eu sou um companheiro, um coautor aqui nesse texto. E, de fato, eu tenho sabido que ela anda às voltas com a finalização do texto de tese, e agora eu percebi que a Sara também está, né? E eu desejo tudo de bom para vocês, na medida do possível, e a quem mais esteja trabalhando aí com redações finais de teses e dissertações, porque esse é o momento. Normalmente os prazos vão estourar lá por março, no Brasil inteiro. Então eu sei que vocês devem entregar para orientadores mais ou menos em dezembro, para revisarem entre janeiro e depositar em fevereiro. Então, eu sei que vocês todas e todos estão no limite de prazos. O meu abraço
força, né? Todo o meu incentivo aqui, as minhas good vibes para vocês que nessa fase se encontram, ok? Nós escrevemos esse capítulo, Bruno, né, que é do episódio White Bear, né, um episódio dramático, de fato, um episódio difícil, né, tenso. No início, a própria Marion, com a sua verve literata, né, conseguiu, de certa maneira, sem spoiler, mas de uma forma muito inteligente, colocar a narrativa, né, colocar um enredo, uma parte do enredo, sem tirar, como eu dizia, aquela parcela enigmática daquilo que vai acontecer. E a partir do enredo, Bruno, nós tentamos, né, registrar aqui basicamente 2 ou 3 posições, no sentido, no âmbito do direito penal, da criminologia crítica, né, quem sabe, numa visão futurística, como se propõe, enfim, o próprio episódio, não um episódio, mas a própria série, né? Black Mirror. Quais sejam? No primeiro momento, tentar enxergar aqui o que há de justiça. Essa palavrinha enigmática, essa palavrinha difícil, né? Muito mais filosófica do que jurídica, uma palavrinha complicada, talvez até um pouco psicanalista essa palavrinha, né, Sara? Tem um quê aqui, tem um je ne sais quoi lacaniano que a gente pode, de repente, tentar enfrentar em textos futuros, mas a gente tentou puxar, então, um significado de justiça desde o ponto de vista do espectador da justiça. Justiça eu estou colocando entre aspas, tá? Então, o espectador da justiça. Quem é o espectador da justiça? O que pretende esse espectador? E, principalmente, sobretudo, como ele se comporta ao expectar, ao olhar, ao verificar justiça acontecendo, né? Como aquelas pessoas que ficam adiante do tribunal do júri com placas e camisetas pedindo justiça. São cenas que a gente bem conhece no nosso cotidiano, em suma, né? Qual é o significado disso? Em princípio, aquela moça, a Victoria, né, seria, então, uma criminosa, embora ela não saiba disso, e ela está sendo observada, então, dentro de uma arena de justiça, por espectadores pagantes, que estão sentados nos seus sofás, por assim dizer, com controles remotos, né, mais ou menos ao meio-dia, trocando de canais entre Rede Massa, entre CNT, entre Record, assistindo, passivamente, portanto, ao espetáculo judiciário policialesco que tanto conhecemos, né? Então, esse foi um primeiro aspecto que a gente queria tentar fazer perceber, né? A justiça do ponto de vista do espectador. Um segundo aspecto seria, então, o sentimento desse espectador, a partir do qual a gente trabalhou, e nesse primeiro, volto a ressaltar, Marion muito bem manejou a categoria kantiana para trabalhar isso, né? Num segundo momento, a gente tentou a estética da Susan Sontag, né? A partir da fotografia, ela que é uma esteta, ela que é uma artista e também filósofa, como não, né? Que escreveu um trabalho monumental, dentre eles um textinho menor em tamanho, mas em função, né, gigantesco, que se chama Diante da Dor do Outro. Nós tentamos, a partir desse texto, extrair, né, qual é o significado daquele olhar do direito penal acontecendo. Vamos sublinhar aqui e negritar direito penal, né, de um direito penal acontecendo. Então, qual o meu olhar na minha poltrona, próximo do meio-dia, ao enxergar, ao olhar o que se passa na sociedade e, principalmente, qual a consequência daquilo que se passa em termos de crime, né, ou criminalidade. Então, desta passividade para uma atividade no olhar, na estrutura escópica, talvez, Sara, não sei se está correto dizer isso, mas eu venho com Lacan aqui, né, tentar enxergar essa relação, portanto, do olhar para o imaginário. Sai, portanto, do real e vai ao imaginário. Quem sabe realizando todo um simbólico aqui. Não sei, aí me falta essa categoria um pouco para... Não foi por aí que a gente trabalhou, mas agora pensando sob influência do que a Sara tinha dito antes. Então, assim, qual o meu sentimento, tornado, portanto, sujeito ativo da relação, no olhar, outrora passivo, da criminalidade e do que o direito penal responde.
quando os apresentadores de TV, notadamente, gritam aos brados, né, para uma pena, para a prisão, para, enfim, aplaudem o morticínio do bandido, por assim digamos, né? E num terceiro elemento, tentando trazer aqui uma diretriz um pouco mais filosófica, por assim dizer, trabalhando a justiça restaurativa, a justiça retributiva, categorias, enfim, que já estão mais ou menos notórias entre nós, né, para fechar numa nova estética, uma impressão, né, que a gente poderia ter, sem dar aqui o sentido final do episódio propriamente dito, mas qual teria sido o olhar em termos de justiça, se é possível, portanto, para uma restauração ou não, dentro de uma perspectiva crítica, né, de uma criminologia crítica. Então, assim, com todo aquele requinte de uma escrita formidável que tem a Marion, e singelíssimas pitadas, talvez filosóficas ou historiográficas, não me lembro, da minha parte, que foram essas duas características menores aqui do texto, foi, de fato, uma grande alegria poder ter participado desse projeto, né? Estou animado para ter em mãos o texto. Marion não me convidou ainda, não me chamou para pegar o livro, cheirar o livro e lê-lo por inteiro, muito embora a gente tenha passado os olhos, claro, na versão digital, mas eu quero cheirar esse livro, né? Tocar, rabiscar e depois debater com os colegas, com as colegas, coautores, coautoras desse belíssimo projeto. Pelo que eu não me canso de agradecer ao Bruno pela gentileza, né, do convite. Sucintamente, é isso. Bruninho, posso aproveitar e fazer algumas considerações aqui? Então, claro. Claro. Antes de mais nada, quero agradecer imensamente a possibilidade de participar desse projeto. Não só um projeto sensacional, porque eu adoro Black Mirror, né? Pelo menos as primeiras temporadas todas, como você, eu também não me apaixonei pela última temporada. E por compartilhar aí o texto e o espaço com colegas tão especiais, a gente já viu a Sara falando, enfim, tantos outros, né? O Guto, que fez a entrevista do início, você mesmo, Bruno, e pela oportunidade de escrever junto com o André. É o primeiro texto que eu escrevo junto com o André, ele, claro, sempre muito generoso, né, vem com esse papo aí que a maioria sou eu e depois ele apenas pitadas, mas isso é coisa de gente generosa, não é a verdade. E o André tem essa característica, que ele é muito irritante, porque ele sabe tudo, sobre tudo. Sara, aí pensa um cara assim, ele fala, eu ando muito estressado do direito, acho que vou descansar um pouco e ler todos os livros do Freud, entendeu? É esse cara. Que é o que ele está fazendo agora, ele está fichando o Freud, porque ele está do direito. Aí, enfim, aí eu tive a oportunidade de dividir o espaço, então, é muito importante. Eu tive a oportunidade de dividir o espaço com o André, que é um queridão e que é extremamente competente. E de fato, foi muito legal, porque a gente escreveu sobre o White Bear, que é, pelo menos, um dos meus episódios preferidos, assim, e de tudo que o André falou, eu só queria, não acrescentar, se não é uma boa palavra, mas só, enfim, também dizer que uma das coisas que me chamou muita atenção nesse episódio é que no início, quando a gente não sabe exatamente que a Vitória, que aquela mulher é uma criminosa no sentido de quem comete crime, né? A gente se identifica com ela e fica com pena e fica agoniado e quer saber o que está acontecendo e fica com raiva da reação e tal. E quando a gente descobre o que aconteceu, automaticamente nos voltamos contra ela, né? Nessa absoluta impossibilidade de identificação com aquele que cometeu o crime, como se todos nós jamais fôssemos capazes disso, né? Então, a gente também tentou mostrar um pouquinho como a gente faz uma classificação de criminoso de uma forma muito conveniente, e não num sentido nu e cru, ou seja, a gente não considera criminoso aquele que comete crime, porque se esse é o conceito, todos nós seríamos, mas a gente considera crime aquele que faz algo que nós consideramos, enfim, aquilo que nós jamais faríamos, e aí a gente se sente no direito de julgar, e no direito de, enfim, que aquela pessoa tem que pagar
e assim por diante. Então, também, esse foi um traço que a gente tentou exaltar e que eu acho que está muito claro ali no episódio. Mas é isso, o André já expôs de uma forma muito melhor do que eu poderia expor, né? Quero só agradecer mesmo a possibilidade, a oportunidade, Bruno, e te devolver a palavra para tocar adiante, que eu quero também ouvir os demais. Obrigado, Marion. Muito bom te ver, muito bom rever, ainda que virtualmente, né, os colegas, as amigas. Agradeço também ao André pela exposição, pela fala, assim como a ti e a Sara, né? Eu vou puxar um pouco o gancho, porque o meu artigo, vou falar rapidamente dele também, porque o meu artigo ele tem a ver também com a temática que vocês trataram no texto de vocês, e também trabalha com essa ideia, né, de uma sociedade de espectadores, também trabalha com uma ideia do criminoso como outro, né, como não como nós, né, não como alguém semelhante, e acho que toda essa questão que o Black Mirror como um todo ele vai colocar a tecnologia dentro desse ambiente ficcional, e ele vai trabalhar, né, com alguns elementos que já existem na nossa sociedade, e em alguns episódios ele vai simplesmente jogar uma lupa, um microscópio, ele vai ampliar, né, para nos causar um desconforto, para nos causar, de fato, uma angústia, um estranhamento, né, que muitos episódios trazem esse mal-estar. Eu escrevi sobre o primeiro episódio, né, que eu acho que ele dá a tônica do resto dos episódios que vão vir, que é o hino nacional, né? E o hino nacional, ele já no início, ele acaba nos mostrando algumas transformações que a nossa sociedade está vivendo em termos de comunicação. Porque nas duas primeiras cenas, a primeira cena é ali, eu vou dar só essas pitadas de spoiler, né, porque daí não tem como tratar sem alguns spoilers, mas a primeira cena mostra um quarto escuro tocando um telefone desses de casa, enfim, normal, e ninguém atende o telefone, e depois começa a tocar um smartphone, até que o smartphone vibra e cai no chão, né? Eu faço aqui até um texto, uma analogia de que possa ser esse o espelho trincado, né, da série, uma das questões. E depois o indivíduo acaba levantando, ele atende o telefone, dá para ver que é alguma ligação de alguma coisa de urgência, alguma coisa nesse sentido. E na segunda cena mostra direto um computador pareando a imagem do computador numa televisão, tá? E daí a gente acaba descobrindo que é um caso de um escândalo, de um sequestro da princesa, salvo engano, a princesa Susana, né? E aquela pessoa que estava ali, né, era o primeiro-ministro, né, que estava envolvido numa situação escandalosa, né, no Reino Britânico, a partir do sequestro da princesa. E o problema era que a exigência do sequestrador era um pouco inusitada, digamos assim. A exigência não era dinheiro, não era nada, era que em rede nacional, num horário específico, o primeiro-ministro tivesse relações sexuais com um porco, com uma porca, enfim, nunca ficou muito bem esclarecido no seriado, né? E vai girar tudo em torno disso. Mas por que eu digo que houve transformação social? Porque, notem, pessoal, a primeira coisa que o seriado mostra é um telefone tradicional, digamos assim, não sendo atendido, e temos um telefone na cabeceira da cama, ali no bidê, né, tocando, né, que talvez seja o nosso principal instrumento de comunicação hoje. Eu estou participando desse evento digitalmente a partir do meu celular. E depois ele mostra o que? Em segundo plano, na segunda cena, um computador, e só depois a televisão, né? Eu trago no seriado como uma mudança de alguns paradigmas de comunicação que nós tivemos, né, da mídia tradicional, a partir da televisão, dos programas televisivos, para essas mídias via redes sociais, né, e os computadores, que são nossos principais instrumentos de trabalho em escritórios, no funcionalismo público, etc., né? Houve uma modificação
da comunicação, e o seriado e o episódio ele continua trazendo isso. O episódio da Marion são pessoas, né, filmando aquela personagem principal, né, participando ativamente a partir dos seus celulares, né? E no meu episódio, a primeira questão que surge para o primeiro-ministro é aquilo ali é um escândalo. O que o governo vai querer fazer? Vai querer abafar o escândalo, né? Não vai querer divulgar. E ele diz, não deixa aí a mídia divulgar, né? Avisa os jornais aí para não passar essa informação. E a assessoria de imprensa, né? A assessora dele, o que ela vai dizer? Olha, isso não está mais controlável, porque isso já atingiu o Trend Topics do Twitter, isso já está no YouTube, isso está circulando no mundo inteiro. A gente não tem como abafar esse escândalo, né? Então, mostra como se transformou as relações da comunicação no nosso mundo, né? E de alguma forma, mostra como que houve uma perda de um controle que havia de um monopólio da comunicação pela mídia tradicional, digamos assim, mídia tradicional televisiva, muito embora ainda mostre que há certo poder, sim, com certeza, mas não é mais tão aquela pegada crítica que existia antes, né, de criticar a mídia, a televisão, etc. Ele mostra como que as mídias sociais surgiram e que isso transformou rapidamente as nossas tecnologias de comunicação e a nossa forma de interação. Tanto a mídia ainda tem um papel principal, tradicional, que o evento final, né, é da relação, desculpem, né, o outro spoiler, mas é da relação em que todos ficam assistindo, né, todos ficam assistindo aquela relação e que dura mais de hora, né, e para mim eu trabalho no meu texto como que há uma relação de voyeur, né, de um voyeurismo social daqueles espectadores, é que também dá uma pequena dialogada aí já com a Sara e com o André, com a psicanálise, né, de um voyeurismo social dessa sociedade que fica assistindo a esse horror, essa questão obscena, né, dentro desse palco. Mas para mim o episódio ele tá trabalhando centralmente, né, como que nós vivemos numa sociedade de espectadores, como que isso transforma as nossas relações sociais e as relações políticas, né, como que um político, um governante fica sujeito a um escândalo político e como que isso é determinado por nós, cidadãos, que viramos consumidores de muito mais dessa violência, desse espetáculo bizarro, né, que eles nos mostraram na série, e que a gente pode fazer analogias com algumas outras situações. Eu acho que esse episódio ele casa muito bem com outro episódio, que é o episódio The Waldo Moment, que foi escrito um artigo pelo Moisés Pinto Neto, que não vai poder estar conosco hoje, mas que é um artigo excepcional, é brilhante, e para mim o episódio The Waldo Moment ele traz essas características do primeiro episódio, e ele, de alguma forma, ele antecipa o próprio fenômeno Trump, né, nos Estados Unidos. Ele é um episódio pré-Trump, né, hoje a gente já está na reeleição, só para vocês verem como demorou um pouquinho a obra para sair, mas o episódio do The Waldo Moment vai trabalhar sobre essas transformações que ocorreram na vida política, no cenário político, no poder político em nível mundial, em que a gente tem, né, uma política de esculacho, de palhaços no poder, de pessoas contestando aquele poder político tradicional, as relações político-partidárias tradicionais da democracia liberal, e mostra, de alguma forma, a crise que a democracia liberal ela está dentro da nossa sociedade. E o primeiro episódio que eu me dispus a escrever também já traz essa crise, né, porque, no fundo, ele expõe uma podridão dessa máquina política, dessa máquina governamental, que a todo momento tenta burlar as exigências dos sequestradores, né, tentando, né, fazer algumas técnicas para simular aquela relação sexual, para o ministro não ter que se envolver, de fato, com a cópula com um porco, né? Mas mostra o poder dos nossos celulares atualmente, porque alguém vê
né, um ator pornô indo num local ali para tentar fazer simulação, alguém tira uma foto e aquilo ali viraliza novamente, então mostra, né, um pouco da perda da privacidade que todos nós temos e essa questão de transparência que nos demanda a vida na nossa sociedade contemporânea, né? E houve burla até no momento final, né? Porque, salvo engano, a assessoria do ministro dá uma pílula azul ali para o ministro conseguir praticar, né, um ato sexual. Quem é que não precisaria, né? Mas houve, de alguma forma, uma burla, uma burlagem aí das exigências do sequestrador, tá? Então, eu acabei fazendo o relato desse episódio, dei algumas pitadinhas aí do episódio do Moisés, que também está um texto brilhante, e eu vi agora que meu querido amigo Maurício Esteves chegou, né? Então já vou te intimar, Maurício, se tu tiver já livre e disponível para falar aí um pouco sobre o teu texto. Queria te agradecer pela participação. O Maurício é um grande amigo desde a época do colégio, né? Eu conheço a Marion e a Sara do doutorado. O Maurício é um colega aí da adolescência, né, que seguiu a amizade ao longo da graduação, é um dos grandes responsáveis por me incentivar a seguir na vida acadêmica, né? Eu achava que eu não tinha esse traço, e o Maurício acabou me incentivando desde o começo a seguir essa linha, e é muito gratificante para mim ter, né, um projeto efetivado junto com ele, além de todos os outros amigos que estão aí. Então, obrigado, Maurício. Se tu puder falar um pouquinho sobre o teu episódio, eu ficaria muito, muito feliz e contente. Bom, boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente a queridíssima apresentação do Bruno. Foi uma felicidade a gente poder ter participado desse projeto. O meu artigo, o ensaio, ele é em coautoria com a Daniela Ferst. Eu estou representando aqui a dupla. O Bruno é, de fato, um amigo de longa data e diversos projetos aí a gente já fez em conjunto. É até um pouco engraçado numa perspectiva pessoal, que quando eu escrevi esse artigo em conjunto com a Daniela, o artigo ele versava sobre privacidade, numa época em que profissionalmente eu trabalhava essencialmente com propriedade intelectual e namorava com diversas outras áreas do conhecimento como uma curiosidade ou numa perspectiva mais acadêmica, que não era o meu dia a dia, mas foi sempre uma vontade. O Bruno disse que eu fui um dos grandes incentivadores da caminhada acadêmica dele, mas a vida acadêmica parece que sempre fugiu de mim, então eu acabei não tendo um relacionamento muito próximo com ela, e a vida profissional da advocacia me sugou 200%, então hoje é o que eu faço. Mas hoje, paradoxalmente, eu trabalho essencialmente com proteção de dados e privacidade, e quando esse texto ele foi publicado foi até uma surpresa, porque quando ele foi escrito eu não imaginava que num futuro tão breve eu fosse trabalhar com a matéria, e foi engraçado ver o meu ponto de vista na época debruçado sobre esse texto e toda a influência aí que a gente tem aí dos diálogos com o Bruno e diversos outros rostos familiares que eu consigo ver aqui, por exemplo, a Sara, que eu já conheço, e diversos outros amigos aí. Então, eu agradeço aí, primeiramente, a possibilidade de ter participado aí do livro e de estar aqui podendo falar um pouquinho para vocês sobre a perspectiva do artigo, que é quase que um ensaio reflexivo, né? Ele não tem um método específico, ele não tem um problema central e ele não busca resolver nenhum aspecto específico na literatura, mas é um ensaio, é um insight, uma perspectiva de análise, e que ele dialoga, então, com as questões específicas do artigo. Do episódio, digo, né? O episódio é o Shut Up and Dance, que começa com a apresentação de um adolescente, na verdade, um adulto já de 19 anos, que tem uma vida aí um tanto quanto pacata, trabalha, é um pouco tímido, e na volta para casa, um pouco displicente com
as questões de segurança da informação que envolvem o próprio computador dele, e a irmã tinha recém utilizado o computador dele, ele utiliza o computador dele para acessar conteúdo pornô, pornografia infantil, e acaba sendo filmado, hackers invadem a câmera dele, filmam aquele ato de ele satisfazendo a sua própria lasciva, batendo uma punheta no bom português, e acabam ameaçando ele através desse acesso ilegal que fizeram na máquina dele. E através desse episódio, que poderia dar origem aí a várias possibilidades de análise, eu e a Daniela, a gente optou por analisar o prisma da privacidade, que é uma constante em vários episódios do Black Mirror, e inclusive o Bruno citou aí um aspecto no artigo inicial, e a gente optou por pegar essa perspectiva de análise. Poderiam ter outras, mas essa foi a que nos chamou mais atenção. E para poder analisar essa questão da privacidade, a gente acabou escolhendo ainda um prisma específico, que é o diagrama das 4 forças do Lawrence Lessig. Eu não sei se eu consigo compartilhar aqui uma imagem, Bruno, para mostrar o diagrama. Consegue sim. Deixa eu pegar aqui, então. Vai nos 3 pontinhos ali, coloca a apresentação. Então, tá aqui. Muito bem, tá aqui. Então, vocês conseguem visualizar? Tá aparecendo já? Sim. Muito bem. Então, a gente optou por utilizar esse diagrama das 4 forças do professor Lawrence Lessig, da Universidade de Harvard, para para tentar trazer um insight com relação tanto à aurora, a gênese, o nascimento de uma noção de privacidade, e tentar dar aí uma luz de por que a gente começou a falar de privacidade, e tentar trazer aí uma outra perspectiva de por que falar de privacidade cada vez passa a ser mais uma utopia nesse nosso contexto. Por mais que nós tenhamos excelentes legislações, eventualmente, por mais que nós tenhamos até uma arquitetura e um mercado que esteja sendo atraído para que a privacidade ela seja respeitada, mas por que a gente pode falar aí de um crepúsculo da privacidade? Eu vou começar explicando esse diagrama, então, e depois eu vou passar para essas outras 2 etapas. Esse diagrama, ele busca explicar 4 forças que influenciam em um determinado ponto regulado. Esse ponto regulado, ele pode ser qualquer um de nós ou qualquer circunstância em especial. E o professor Lawrence Lessig, ele diz que qualquer ponto regulado, ele é influenciado por no mínimo 4 forças. O que ele chama de law, ou seja, o direito posto, norms, que seriam as normas sociais, arquitetura, que seria um aspecto mais físico da questão, e mercado, que seriam as relações econômicas que são submetidas a uma determinada circunstância. Pegando o exemplo, então, de dirigir em alta velocidade, quais são os aspectos que acabam desestimulando uma pessoa a dirigir em alta velocidade? Eu posso cogitar que eu tenho uma legislação que proíbe que eu dirija em alta velocidade e que apresente multas e penalidades para quem dirige em alta velocidade. Mas não apenas a lei interfere ou emprega a sua força nesse aspecto de dirigir em alta velocidade, mas também uma questão de arquitetura. Se eu tenho um carro melhor ou pior, a minha capacidade de dirigir em alta velocidade ela é proporcional. Eu posso ter reduções de velocidade nos carros que também vão influenciar na minha capacidade de dirigir em alta velocidade. Eu tenho um aspecto de mercado econômico, um carro mais veloz ele é mais caro, eu dirigir em alta velocidade, ele
acaba gastando mais gasolina, então também tem uma perspectiva de mercado que acaba influenciando nessa nossa capacidade de dirigir em alta velocidade. E, por fim, normas sociais, que um determinado contexto social pode ser mais propício e pode acabar gerando influências sociais para as pessoas dirigirem na velocidade correta ou dirigir em alta velocidade ou dirigir numa velocidade menor ou maior. Se eu tenho a propensão dessas 4 forças, dirigir numa velocidade normal como uma propensão social, eu tenho carros que tenham uma certa limitação de força, eu tenho um mercado que também respeite e não influencie o ato de dirigir em alta velocidade, e eu também tenho a lei que diga nesse mesmo sentido e puna as condutas desviantes, eu tenho um ponto regulado que acaba ficando no local que a gente deseja. Se eu tenho alguma dessas forças que acaba influenciando maior ou menor nesse determinado ponto, como qualquer vetor, a gente vai ter um desvio e a gente não vai ter esse ponto regulado da forma que a gente precisa. Analisando a questão da privacidade especificamente, a gente consegue identificar a aurora da privacidade, que é um dos primeiros capítulos desse ensaio, numa perspectiva de que até o advento da arquitetura, que são as novas tecnologias, os computadores, a internet, a gente não tinha ainda uma predisposição a ter a nossa privacidade e o nosso direito de ser deixado só violado. Era pouco provável que a gente tivesse alguma capacidade de exposição, que a gente tivesse alguma ferramenta para expor o nosso íntimo e que isso tivesse algum efeito externo. Por mais que a gente tivesse uma determinada exposição em um jornal, por exemplo, da época, a gente poderia tranquilamente visitar ou se mudar para outra localidade e a nossa capacidade de ser deixado só, ela ia continuar podendo ser exercida. Também tinham normas sociais, principalmente no contexto liberal, que acaba influenciando muito mais essa noção de privacidade, de ser deixado só, de não influência, de ser o dominus da sua determinada região. A gente tinha uma legislação que era incentivada e promovida por essas mesmas pessoas e um mercado que era dominado por elas mesmas. Então, a gente tinha uma capacidade de ser deixado só bem mais significativa. Então, quando a gente cria uma arquitetura, ou seja, um meio, uma tecnologia que acaba trazendo esse vetor da arquitetura um pouco para baixo, a gente começa a ter um problema de privacidade que precisa ser enfrentado pelos outros vetores. Se os outros vetores continuarem a empreender a mesma força sobre esse mesmo ponto regulado, a gente vai ter uma perda de capacidade de influência sobre esse determinado ponto. Se eu tenho uma arquitetura mais flexível, a gente precisa que as normas sociais, o mercado e o direito também influenciem com essa mesma força nova este ponto para que a gente consiga ter essa mesma situação. A gente cria o problema, então. A gente tem uma arquitetura mais propícia para esse tipo de situação. Se o nosso amigo aí do episódio, em vez de utilizar a internet para acessar esse conteúdo, tivesse utilizado revistas pornô, por exemplo, ou tivesse utilizado fotos analógicas, dificilmente ele teria esse mesmo problema. Agora, quando a gente insere uma arquitetura que começa a privilegiar essa proteção à privacidade, a gente cria leis que também previnam e protejam a privacidade, a gente começa a ter um pouquinho mais de proteção. Os nossos vetores, eles começam a influenciar de forma central, de novo, esse ponto regulado para o seu centro. Tanto é que o nosso personagem ele é preso ao final, o que a gente poderia considerar que, muito embora a gente tenha um decréscimo de privacidade, a gente pode ter um acréscimo em termos de fiscalização. Essa já é uma seara que eu não quero nem entrar, que eu sei que tem um monte de especialista aqui nessa sala, nessa questão. Eu vou me manter na privacidade para ter aí para poder continuar de forma tranquila.
Mas, na medida em que a gente tem uma arquitetura que pode privilegiar também essa proteção de privacidade, em tese, a gente teria que ter esse ponto regulado de forma central e de forma perfeita de novo. Mas acontece que nós temos uma propensão atual de sermos flexíveis com a nossa privacidade. Nós temos uma noção um pouco rígida em proteção de privacidade, em proteção dos nossos dados pessoais. Não raras vezes a gente cede, a gente dá de forma gratuita os nossos dados sem a menor preocupação de como eles vão ser utilizados, seja para campanhas, seja para ganhar algum produto gratuito. A gente não tem a menor senso de preocupação de como a gente vai entregar os nossos dados pessoais, e isso foi o que aconteceu com o nosso personagem também. Ele não se preocupou em nenhum momento como é que ele ia se proteger, se alguém poderia acessar o computador dele, quais ferramentas de prevenção ele poderia utilizar. Ele passa um antivírus simplesmente porque a máquina dele não estava funcionando de fato, mas ele não tem maiores preocupações com relação à exposição dessa privacidade dele. E esse gráfico, esse infográfico, ele demonstra de forma muito clara, nessa perspectiva, de que não adianta nós termos as melhores leis, nós tenhamos um mercado propenso, e hoje em dia, quando se fala em dados pessoais, tem uma infinidade de legislações e um comércio internacional que nunca incentivou tanto a proteção a proteção de dados pessoais e de privacidade, por mais que nós tenhamos uma arquitetura, sistemas perfeitos, se nós não tivermos uma noção muito clara de que a nossa privacidade tem valor e nós não criarmos isso como uma norma social, como uma preocupação coletiva, a privacidade ela está fadada ao insucesso e a nunca ter uma proteção de fato. Então, esse foi a perspectiva que a gente traçou aí no episódio, e quando a gente fala em crepúsculo da privacidade, por mais que possa parecer um pouco chocante, essa é a perspectiva de que, muito embora a gente tenha capacidade legal de mercado e de arquitetura para enfrentar essa questão da privacidade, ela nunca vai estar 100% regulada se nós não tivermos essa preocupação dentro de nós como uma força que nos atraia a exigir que a nossa privacidade e os nossos dados pessoais sejam protegidos. Era mais ou menos isso que o texto trabalhou, e era mais ou menos isso aí que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigado, Maurício. Estava excelente, como sempre. Robson, eu estou tentando aqui, né, seduzir o Maurício a propor um curso de extensão sobre a nova lei de proteção de dados, mas o homem não me encaminha projetos, né, mas fica aí o convite público, né, novamente registrado, e eu também quero deixar público que uma das as maiores conquistas que nós temos na vida acadêmica não estão no Lattes, né? E uma delas que eu considero uma grande conquista foi um agradecimento que o Maurício fez no prefácio dele, quando ele publicou a dissertação e se transformou em livro, agradecendo porque ele se lembrou, né, num breve momento que a gente compartilhou uma tarde inteira refletindo sobre as ideias e os planos dele para fazer o projeto de dissertação para entrar no mestrado. Então, é muito gratificante saber que aquilo ali influenciou um pouco para ele seguir a vida do mestrado, já que ele me influenciou a seguir também, né? E espero que em breve ele me procure de novo para tentar entrar no doutorado, né? Só que agora eu já aviso, velho, né? Virei um microempreendedor individual, eu estou cobrando pelo serviço, mas dos amigos a gente cobra só cerveja, vinho ou churrasco, né? Então, o pagamento a gente aceita dessa forma. Então, obrigado mesmo, Maurício, pela tua participação na obra e pela participação aqui no evento de lançamento do livro. Pelo que eu vi aí, a Mariana Nóbrega está conosco. É isso, Mari? Está por aí? Quer falar, Mari, sobre o teu texto? Lembrando, pessoal, que eu, professor Robson e professor Cristiano, temos um evento, um projeto de extensão aqui que a gente implementou durante a pandemia, chamado Bate-Papo Criminal, né? E a Mariana Nóbrega estará conosco em breve, ainda em novembro, para falar um pouco sobre o tema da sua pesquisa de tese de doutorado,
que diz respeito a feminicídio, né? Então fica todos desde já convidados a participarem do bate-papo criminal que a Mariana vai ser a ministrante. Qualquer coisa, temos inscrições no site da extensão da UX. Mari, quer falar um pouquinho sobre o teu texto? É um dos meus episódios favoritos. Eu não sei se a gente vai permitir que você tenha me convidado para falar um pouco. Primeiro, queria te agradecer por convidada para participar desse projeto maravilhoso, que adorei. Eu não estava preparada para falar sobre o meu texto, mas se fosse resumir brevemente, obtenta atrás. A internet está bem para você, porque pelo celular tem um pouco de problema ainda para falar. Mas coisa importante que ele tenta discutir é o comportamento punitivo que é colocado na internet, até a gente está discutindo muito sobre isso ultimamente, né, cancelamentos, que também eram chamados lixamentos virtuais ou justiçamentos virtuais. E por muito tempo eu venho estudando isso, na verdade nem é mais o meu tema principal de estudo, mas é sempre algo que me interessa, sempre nada. E eu tinha muita curiosidade para entender por que pessoas que eu conhecia que eram tão calmas, tranquilas no offline, na internet, estavam a manifestar comportamentos agressivos, até mesmo extrovertidas ou mais desinibidas. E minha primeira pesquisa sobre isso, como a internet permite esse tipo de comportamento pela formatação que ela tem, de a invisibilidade, o anonimato, que é possível ainda, apesar que tem menos do que os nicknames, para as pessoas terem uma certa o mundo da internet é um mundo com a redução da hierarquia que a gente tenha comportamentos mais agressivos, às vezes fica mais à vontade para ter esse tipo de comportamento agressivo. E acaba que hoje é uma questão recorrente, porque o que disseminaram de forma mais potente dos lives. Então, um assunto muito recorrente, importante, presente na nossa vida e tem efeitos também no mundo real já, no mundo físico. Só que no episódio que eu discuto, que eu falo sobre, vai falar agressiva que você tem, esse comportamento agressivo que você joga sobre uma pessoa. Bom, pessoal, acho que a conexão da Mari não estava muito boa, ela caiu. Acontece, né? Questões tecnológicas. Se há uma lição que o Black Mirror, de alguma forma, nos ensina, é que não podemos confiar totalmente nas tecnologias, né? Mas não é uma questão de demonização das tecnologias, nem de endeusar, mas sim de refletir sobre o uso que nós, humanos, fazemos dos dispositivos tecnológicos e como que isso impacta na nossa vida, né? Como bem o Maurício trouxe sobre o episódio dele, né? A gente não pode se esquecer que os totalitarismos, eles acabam, né, com a esfera privada, com a privacidade. Essa é uma característica essencial dos regimes políticos totalitários e autoritários. Não sei se tem
pelo que eu estou vendo, não tem mais nenhum autor aqui conosco. E, pessoal, como a gente vai ter agora, logo mais, outro painel, em breve, tem que dar um tempo aí para a gente poder dar uma descansada, né? E eu agradeço a presença de todos. Temos que respirar, né? E obrigado, Robson, pela participação e pela implementação do projeto junto comigo. Agradeço a Sara, ao Maurício, a todos que participaram, a Marion, o André, né, a própria Mariana, né, todos os alunos, ex-alunos e inscritos no evento que estão presentes. Quem quiser comprar, aí, como a Luana falou, compre comigo, que na minha mão está mais barato e vem ali com uma dedicatória especial. Né? Fiquem tranquilos. Muito obrigado a todos. Né? Espero que no próximo encontro seja um encontro presencial. Mari, a tua conexão estava meio cortada, sem problemas, tá? Mas em breve a gente se vê aí no Bate-Papo Criminal. Né? Vai estar bem interessante a tua exposição sobre o feminicídio. Essa atividade é uma atividade que não tem formulário, pessoal. As atividades noturnas da tarde não possuem formulário, somente de manhã e de noite, tá? E de noite nós teremos painel, fica o convite para o painel sobre direito processual penal, com Jacinto Coutinho, Soraya Mendes e debates pela professora Gisele. Todos estão convidados. Até breve. Formulário após as palestras. Obrigado a todos. Valeu, Robson. Valeu, Maurício, Sara. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, pessoal. Bruno, desculpa pela minha internet, eu não estava